Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é de Provérbios, capítulo de número 7. Salomão, neste capítulo, volta a trazer mais uma advertência contra a mulher adúltera, tendo em vista que o pecado sexual leva a muitas ruínas. Ele fala dessa mulher astuta de coração que possuía lábios lisonjeios, que estava sempre inquieta, ora nas ruas, ora nas praças, cercando sua presa por todos os cantos, oferecendo o mais alto luxo da época. Provérbios 7, 16 e 17 diz assim: Já cobri de colcha a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Precisamos levar em consideração que o adultério não acontece de uma hora para outra. Ele vai se desenvolvendo, cercando a pessoa até que culmine na relação sexual. Assim é com qualquer pecado. Tiago nos faz uma descrição de sua origem. Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso o Senhor Jesus nos adverte a vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Salomão diz que essa mulher adúltera estava bem tranquila, porque o seu marido havia saído de viagem para longe e demoraria em voltar. Assim, no sentido espiritual, estão muitas pessoas com respeito ao verdadeiro marido, Cristo, porque Cristo foi para o céu nos preparar lugar. Acreditam que ele ainda vai tardar para retornar e, por isso, acham-se no direito de traí-lo, cometendo toda sorte de pecado. Mas o próprio Cristo nos adverte em Mateus capítulo 24, do verso 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por isso, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, como o jovem descrito por Salomão, nos versos 21 e 22, que foi seduzido pela adúltera. Foi levado como um boi para o matadouro, sem se dar conta que lhe custaria a vida. Lembre-se que o salário do pecado é a morte, a separação de Deus. Muitos, sem se dar conta, tal como o jovem de Provérbios, estão caminhando para a morte eterna. Por isso, Salomão inicia e termina esse capítulo advertindo: Filho meu, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, ata-os nos dedos, escreve nas tábuas do coração. Somente a palavra de Deus será capaz de nos manter afastados do pecado. O salmista, no Salmo 119, 11, diz: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso, insistimos tanto para que você aprenda a palavra de Deus. Você só guardará, colocará em prática a palavra se aprendê-la. Leia, ouça, medite, memorize, estude a palavra de Deus. Ela te ajudará a vencer a tentação do pecado. Foi assim que Cristo venceu a tentação no deserto, com a palavra de Deus. Para encerrar, Provérbios 7, versículo 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Para pensar, quantas vezes já leu a Bíblia inteira? Quanto tempo do seu dia você passa meditando na palavra de Deus? Quantos versículos já memorizou? Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus, e até